24 de novembro, Santo André Dũng-Lạc e companheiros mártires. Nesta memória, onde celebramos Santo André Dũng-Lạc, presbítero, e companheiros mártires, recordamos os 117 missionários que sofreram martírio na região de Tonkin, Annam e Cochinchina, regiões da Ásia do atual Vietnã. Entre eles há 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os sexos e de todas as condições e idades. Estes abraçaram seu desterro, os cárceres, os tormentos, enfim, os mais cruéis suplícios, por recusarem calcar a cruz e abjurar a fé cristã. O cristianismo chegou ao Vietnã no início do século XVI, por obra do padre Alexandre Rhodes, jesuíta francês, considerado apóstolo da jovem Igreja Asiática, ainda dividida em 3 regiões, Tonkin, Annam e Cochinchina. Mas em 1645, o padre Alexandre foi expulso do país. Desde então, ao longo dos séculos, a situação dos cristãos tornou-se cada vez mais difícil, por causa das sucessivas ondas de perseguições, que se alternavam com breves períodos de paz. André Dũng-Lạc, que era chamado de Tran An Dung, nasceu em Bac Ninh em 1795, no seio de uma família tão pobre que, para garantir a sobrevivência do filho, foi obrigada a confiá-lo aos cuidados de um catequista católico. Por isso foi educado na fé e batizado com o nome de André. Este futuro mártir foi ordenado sacerdote. Em 1823, tornou-se vice-pároco em Dong Xuan, onde ficou conhecido por seu estilo de vida simples, assistência assídua aos pobres e sobriedade em tudo. Em 1833, após a celebração da missa, Santo André Dũng-Lạc foi preso pela primeira vez pelos guardas imperiais. Ao ser resgatado mediante o pagamento de uma alta soma de dinheiro, arrecadado pelos fiéis, decidiu mudar seu nome de Dung para Lak, para chamar menos atenção. Assim, arriscou evangelizar as populações das províncias mais perigosas de Hanoi e Nanjing. No final de 1839, André foi preso pela 3ª vez, junto com seu irmão Pedro. Assim começou a entender que era chamado para o martírio. O Senhor queria que ele banhasse com seu próprio sangue aquela terra atormentada. Por isso pediu ao bispo para não pagar sua libertação. Durante a sua transferência para a prisão de Hanoi, muitos fiéis se reuniram e choravam, mas ele encorajava a todos, recomendando que continuassem a viver segundo os ensinamentos da Igreja. Na nova prisão, os 2 irmãos sacerdotes foram obrigados a retratar-se e pisar na cruz. Como resposta, ajoelharam-se e a beijaram. Logo, para eles, a sentença não podia ser outra que a pena capital. Assim, ambos foram decapitados em 21 de dezembro
na periferia da cidade, no portão de Khao Giai. De 1645 a 1886, os editais contra os cristãos no Vietnã foram 53, causando a morte de 113 mil fiéis. Diante da firmeza da sua fé, a monarquia vietnamita determinou a sua dispersão e confisco dos bens. O primeiro grupo, de 64 mártires, foi beatificado por Leão XIII em 1900. Depois, Pio X beatificou outros 3 grupos, entre os quais alguns dominicanos, 2 em 1906 e o outro em 1909. Por fim, o Papa Pio XII beatificou o 5º grupo em 1951. Com um decreto datado de 1986, a Igreja reuniu todos esses grupos distintos em um único, composto de 117 mártires, entre sacerdotes, religiosos, leigos, que foram canonizados por São João Paulo II em 1990. O líder deste grande grupo foi Santo André Dung Lac, que provavelmente era o mais conhecido. Entre os 117 mártires, 96 eram de nacionalidade vietnamita, 11 espanhóis da Ordem dos Pregadores e 10 franceses da Sociedade de Missões Estrangeiras de Paris. Essa data demonstra a grande força da união comunitária em favor da fé. O exemplo dos primeiros mártires estimulou os conseguintes a fazerem o mesmo, entregando suas vidas em oferta de oblação, em testemunho de fidelidade a Jesus até a morte. Isso marca o trabalho catequético e a experiência religiosa desse grupo, que não se preocupou com aquilo que passa, mas preferiu abraçar as coisas que não passam. Nota-se então até que ponto pode chegar uma comunidade de fé reunida em torno do amor de Jesus, onde ela é capaz de entregar a sua própria vida ao martírio, a testemunhar a sua própria fé com o seu sangue. Santo André Dung Lac e companheiros mártires, rogai por nós.